Família Web Rádio e o programa Animais e Espiritualidade. Apresentação, doutora Ivênia Prata. Bom dia, doutora Ivênia. Bom dia, Luiz. Bom dia, caros participantes. Espero que tenham passado uma semana muito bem, com saúde, com alegria e com trabalho produtivo na seara do bem. Bom dia, Osasco, a Neuza, bom dia, Eliette, Pogete Gutenberg da Argentina, bom dia, Pedro Russo Neto de Guarulhos, bom dia, São Paulo, bom dia, Denival, bom dia a todo mundo que está aí, bom dia, Ângela de Itanhaém, bom dia a todo mundo. Estamos Nossa, quanta gente boa, hein? E nós em casa ainda, viu, doutor Ivênia? Pouco que tempo. Bom, hein? Pouco tempo, mas nós estamos em casa ainda. Isso, mas cada fase da vida da gente tem uma característica, né? Doutor Ivênia, tem uma notícia meio triste aí. Do que se trata? Desencarnou o Aguinaldo Raiol, doutor Ivênia. Já anunciei aqui, já me passaram logo de manhã, né? Doutor Ivênia, eu estou gravando olhando na câmera aqui para a doutora Ivênia. Cuidado, nós, 50 para cima, temos que tomar cuidado com a ansiedade, aonde andar e aonde pisar. Eu tomei um tombo domingo, doutor Ivênia. Tomei um tombo na cozinha lá eu acho que o degrau aumentou, desceu, não sei o quê. Então nós temos que tomar cuidado, porque me parece que ele teve um acidente no banheiro de casa. Entendeu? Aliás, a maior parte dos acidentes que acontecem com idosos é dentro de casa. Dentro de quase casa. Sempre é no banheiro. Por quê? O chão do banheiro é escorregadio, não é? Eu mesmo eu tomo muito cuidado com isso. Depois que eu tive aquele acidente lá em Portugal, que eu fui descer apressadamente uma escada e me desequilibrei, fui rolando escada abaixo. Tá vendo, doutor Ivênia? Quebrei o colo do fêmur, tive 3 fraturas na coluna. Então, eu tomo muito cuidado. Bom, acontece que eu aprendi, por exemplo, em banheiro, qual é o recurso? Por exemplo, eu que viajo muito, eu aprendi, você chega no hotel, não tem tapetinho no banheiro, sabe o que você faz? Pega aquele tapetinho de pano ou então a toalha de rosto e joga no chão. E pisa em cima dele molhado que ele segura. Mas, doutor Ivênia, não é melhor você andar com um chinelinho na bolsa? Ou também pode. Outra coisa que eu faço lá em São Paulo, eu tenho a minha sandália havaiana dentro do box. Então. Porque quando eu entro no box para tomar banho, eu já ponho a sandália, também não escorrega. Aquela antiderrapante, né? Antiderrapante. Mas, meus amigos, é assim, se vocês não tiverem o que colocar, pega a camiseta, joga no chão, deixa ela molhar, aí você pisa em cima, ela segura. Porque escorregar em banheiro, olha, é muito perigoso. Há pouco tempo, um amigo meu lá da Paraíba, a gente estava conversando sobre isso, ele falou, Ivênia, não é que eu levei um tombo? Então. E é assim, o couro cabeludo todo, a pele que reveste aqui a cabeça e tem o cabelo, e a testa, é uma estrutura de pele que no subcutâneo tem uma rede muito grande de vasos sanguíneos. Cortou ali, sangra, que é uma barbaridade. Qualquer cortinho que se passa na testa ou no couro cabeludo, sangra muito. E dá um susto danado, né? Então, meus amigos, vamos tomar cuidado, né? Agora, Luiz, olha, quando você fala, olha, morreu o Aguinaldo Raiol, nossa, é da minha geração. Porque eu ouvi esse cara cantar, bonito, simpático, maravilhoso, né? Comunicativo, né? Comunicativo. Então, mas é assim, Luiz, como espírita, eu tenho, assim, a minha visão expandida em relação à morte, né? Quem é que morreu? Foi o Aguinaldo Raiol? Não. Foi o corpo que ele utilizou aqui durante essa encarnação. 86 anos. É a minha idade, eu estou com 85, virando o ano, vou fazer 86. Então, é assim, a morte não mata o espírito, não mata a essência de ninguém, nem dos seres humanos, nem dos animais. A morte mata o corpo, que é matéria,
E como diz o texto bíblico, o pó volta para o pó, ou seja, a matéria, ela depois de decomposta, ela é reintegrada à matéria do planeta. Agora, cadê o Aguinaldo Raiol? Ele está sendo recebido lá no plano espiritual, em outra dimensão, pelos que já estão lá, pelos parentes, pelos amigos. Quanta gente está recebendo o Aguinaldo Raiol lá, Luiz? Assim como quando nasceu a sua neta aqui, qual foi a atitude da sua família? Receber ela aqui no plano terrestre. Receber ela. Mas vocês choraram, vocês ficaram alegres? O que aconteceu? Felizes da vida. Felizes da vida. Quando o Aguinaldo Raiol deixa o corpo dele aqui e aparece lá, ele está renascendo lá. O que o pessoal lá está fazendo? Está chorando? Está em festa. Ele está cantando lá, Luiz. Ele tá reencontrando os amigos. O ouvinte falou que a morte não existe. O ouvinte falou que a morte não existe. Não, é assim, a morte existe para o corpo. Para o corpo. Mas não para o indivíduo, para a essência. Então, quando o Luiz fala assim, morreu o Aguinaldo Raiol. Não foi o Aguinaldo Raiol que morreu, a essência dele. É um jeito de falar, eu sei. Eu também, a gente fala. Eu também, a hora que acabar o programa, eu vou almoçar com a minha família, eu vou falar, nossa, hoje tem a notícia que morreu o Aguinaldo Raiol. A gente fala agora. É bom entendimento de que o que morreu foi o corpo que ele usou aqui. Porque ele mesmo, em essência, que é o espírito, não morreu. Está uma festa lá, renascendo, o renascimento dele lá, né? E depois é assim, não é, Luiz? Quem vive bem, morre bem, não é? Aliás, esses dias, eu estava escrevendo um artigo para a Revista Internacional de Espiritismo, que foi criada pelo Caibar Schutel, um senhor espírita, escritor, farmacêutico, lá de Matão. Ele criou lá um complexo, né? Sim. Em 1905, ele criou o Centro Espírita, ele criou também um jornal, e em 1924, ele editou um livro chamado Gênese da Alma, onde ele fala dos animais, que a gente tem que ter caridade para com os animais e tal. E eu acabei contando, né, nesse artigo que Caibar Schutel, ele consta da história dele, registrada por muitos amigos, que durante o velório do corpo dele, ele se manifestou em um médium lá, que eu pus o nome, dizendo assim, meus amigos, eu sempre defendi o conhecimento que os espíritas temos de que o espírito sobrevive à morte do corpo físico. Agora que eu já deixei o meu corpo aí, eu quero testemunhar, eu já estou aqui em espírito e estou vivo. E ele pediu ainda para colocar no epitáfio dele, o que escreve lá na lápide, no túmulo. Vivi, vivo e viverei, porque sou espírito imortal. Olha que beleza, né? Continua os seus trabalhos só. Continua. A gente não pode falar de vida, né, doutor Ivênia? Porque vida é aqui, né? Não é. A vida do corpo é aqui, mas a vida do espírito, ele tem vida, ele está vivo, Luiz. Ele se comunica, ele pensa, ele fala, ele faz as coisas. A verdadeira vida é do espírito. Tá. A vida, quando ele está na matéria aqui, ele confere, o espírito dele confere vida ao corpo físico. Então, o que morreu aqui, que a vida acabou, é a matéria. Aliás, tem histórias lindas sobre isso. Olha, sabe o casal, oh meu Deus, como é que chama? Curie. Ó, Luiz, olha como eu falei, Curie. É francês, então. Francês. Thierry ou Cherry? É Curie. Curie. Casal Curie. Então, foi assim. Até tem um filme sobre isso. Eles trabalhavam na física. Ela foi 2 vezes prêmio Nobel de Física, a Marie Curie.
E ele, o marido, um dia, ele saiu, eles são das primeiras décadas do século, naquela época das carruagens e tudo, ele foi atravessar a rua, vinha vindo uma carruagem, ele foi atropelado pelos cavalos e morreu. Né? Nossa. Consta da história que, ao ver o marido morto, ela teria olhado para o cadáver e falado, não, ele não está mais aqui. Você entendeu, Luiz? Entendi. Ele não está mais aqui. Aliás, o primeiro artigo, olha meus amigos participantes aí, o primeiro artigo que eu escrevi sobre os animais foi em 1989. Quantos anos faz isso, né? Faz 30 e tantos anos, né, Luiz? 1989. Bom, aí eu estava escrevendo exatamente sobre como era uma revista acadêmica, era uma das revistas da Faculdade de Medicina Veterinária. Então, eu não podia falar em alma, espírito, nada disso, né? O que eu fiz? Eu peguei e coloquei falando da mente, que persiste, amor, uma coisa assim. Bom, então, eu fui consultando uma porção de literaturas e eu encontrei, eu já tinha ouvido falar, mas eu fui buscar, encontrei nos sermões do Padre Vieira, ele, uma frase que eu coloquei lá logo abaixo do título. Ele dizia assim, quereis saber o que é a alma? Olhai um corpo sem alma. Ô Luiz, quando você vai no velório de um amigo, de uma pessoa ou da família que você conhece, e você olha, chega perto ali do caixão e olha para aquele cadáver, você não tem essa sensação? Você fala, não, o que está aqui não é mais ele, né? Ah, sim, é direto. É direto. Meu pai mesmo, há 4 anos atrás, quando desencarnou, né? Não está mais aqui. Né? A gente tem essa noção, né? O amigo, não está mais aqui e tal. Olha, doutor Ivênia, bom, termina o raciocínio da senhora, depois eu falo. Não, eu estava falando. Então, é assim, foi bom você me dar essa notícia, eu não tinha visto, né, do Aguinaldo Raiol, mas eu vou, assim, fazer uma oração por ele hoje, quando eu fizer as minhas orações, agradecendo a encarnação dele, que nos deu tanta beleza com a música, com a simpatia dele, com ele ter compartilhado esse dom dele de cantar tão bonito, né? Então, eu vou agradecer e desejar que ele esteja sendo recebido com celebração, com alegria no plano espiritual, porque quem vive bem morre bem, ou seja, ele viveu bem aqui, ele está merecendo um acolhimento espiritual em festa, em alegria. Não é? E o amparo da família aqui, né, doutor? Amparo, sim, amparo da família, porque, é claro, a gente não vai ver mais, a gente não vai ouvir mais a voz ao vivo, né? Você vai ouvir sua gravação, a gente sente falta. Meus amigos, olha, o ano passado faleceu uma das minhas irmãs, 5 anos mais nova do que eu. Até hoje, toda terça-feira, desde que ela ficou doente, ela lutou contra um câncer, um sarcoma, durante 1 ano e meio e desencarnou. Olha, meus amigos, desde que ela ficou doente, a gente fez um grupo em família, era terça, agora é quinta-feira, às 6 horas da tarde, a gente faz oração por ela. Até hoje nós fazemos, né? Quando eu começo a fazer oração por ela, assim, com a ideia de que ela já desencarnou, que ela está no plano espiritual, meus amigos, olha, me dói tanto. Eu fico com tantas saudades. Porque, assim, eu sou espírita, eu sei, não é que eu acredito. Espírita não acredita em nada, ou sabe ou não sabe, né? Eu sei que o espírito persiste, porque tem muitas evidências disso. Doutor Ivênia, a Denival falou isso aqui, ó. O engraçado é que você olha para o cadáver, que nem o doutor Ivênia está falando, você não vê mais luz, você não vê mais brilho ali. Você vê uma casca seca. É engraçado que a gente não consegue mais ver o brilho da pessoa, a luz. Eu reparo isso nos velórios. É porque você não está vendo vida. Você não está vendo... porque você... o Luiz falou certo. Está vendo vida. Você não está vendo mais a essência da vida, que é o espírito, né, Dorival? Já foi, ele está em outro lugar.
Então, é assim, eu estou contando a história da minha irmã, quando no velório dela eu ficava olhando para o cadáver, eu disse, meu Deus, Mas a como senhora, é, mas a como é senhora ficava, verdadeiro isso, né? De que é, a ela não senhora, está mais aqui. mas a senhora ficava olhando, a senhora viu que ela não estava mais, mas a senhora ficava vendo lembranças, né, doutor Ivênia? Claro, claro. Então é assim, até hoje, quando a gente faz oração por ela, eu falo, meu Deus, mas é assim, eu aceito que ela tenha desencarnado, mas é uma coisa que, do ponto de vista emocional, me custa muito. É, Ela me faz muita falta. Ela era muito solidária. é, Qualquer coisa a gente se falava todo dia e fala uma para a outra. Uma ajudou a criar os filhos da outra. é, Então, a gente sente muita falta sente a da presença. presença, da É, voz, do é. abraço, né? Mas a gente tem que enxergar além, porque esse nosso ouvinte é Dorival, que você É o falou aí? Denival, Denival. Ah, o Denival. É o Viu, Denival. Denival? Então é assim, a gente olha para o cadáver e fala, nossa, ele ou ela não está mais aqui, né? E a gente reverencia, é claro, porque foi o instrumento que o Espírito usou para viver a sua vivência É. aqui no plano encarnado, né? O ouvinte falou que hoje nós estamos iluminados, hein, doutor Ivênia? O programa está bom, Nossa, hein? porque é um assunto tão bonito, É, né? é porque esse é um assunto que É, todo mundo passa por isso. Todo mundo. Esse é um assunto, né, que pega é. todo mundo, né? Olha, é a única certeza que todos nós temos, não é? É, A gente tem certeza do que nessa vida? Só de que um dia o nosso corpo vai morrer, né? A gente vai deixar o corpo aqui e a gente vai ser recebido lá pelos amigos e tudo. E olha, mas tem tanta história bonita disso, meus amigos. hum, E daí esses dias eu estava lembrando aqui em família que o doutor Bezerra de Menezes, sim. considerado o pai dos pobres, né? Ele fez tanta caridade, ajudou tanta gente. Bom, chegou o dia, ele morreu, largou o corpinho aqui e foi. E ele estava num hospital do espaço, porque lá no plano espiritual também tem hospital, tem casa, né? É uma coisa bem parecida com o que está aqui. Aliás, o que nós vivemos aqui é que é muito parecido com o que existe lá, né? Bom, então o doutor Bezerra estava deitado na cama em espírito e ele ouviu um barulhinho assim. Aí chegou alguém perto dele e falou assim: que barulho é esse que eu estou ouvindo, né? Então, aí o espírito que estava com ele dizia assim: doutor Bezerra, eu vou ajudar o senhor a chegar até a janela para o senhor ver. Aí ele chegou até a janela, tinha uma multidão de pessoas com lenço branco Acenando. acenando. E ele falou: mas quem são essas pessoas? Ele olhava, ele não reconhecia ninguém. Aí o Espírito disse para ele: doutor Bezerra, foram as pessoas que o senhor ajudou a vida toda. Alguns ainda estão encarnados, outros desencarnados, mas todos estão aqui em espírito para lhe saudar e para lhe agradecer. E ele ficou assim atônito, ele disse: meu Deus, mas né, assim, admirado, porque quem é doador, como foi Bezerra de Menezes, ele não está assim, o fulano tem que me devolver esse favor que eu fiz para ele. Não. A pessoa doa e acabou, para por ali, né? É. Não espera retorno. Então, são, assim, experiências maravilhosas mesmo, Doutor né? Ivênia, vamos passar agora para o lado cômico. Vamos falar uma coisinha do lado cômico agora. Do O lado cômico. Silvio Santos estava aqui, né? Silvio Santos. Hein? O Silvio Santos estava aqui com saúde, fazendo o programa dele. E Tava. aí o Lombardi foi embora, o Gugu foi embora, a Hebe foi embora, todo mundo foi embora. Aí É. o próprio Silvio Santos, no programa dele, falou: ó, o Lombardi foi embora, a Hebe foi embora, o Gugu foi embora, agora estão lá em cima cantando, Silvio Santos, vem aí, tá, Silvio Santos. Ele mesmo, ele Ele falava. mesmo É, fez aí aí uma paródia o pessoal da... estava tão chateado com a partida do Santos, né? Que aí soltar ele falando, né? Tá dando um pouco de alegria, né? É Para verdade. as pessoas, né? Agora, é assim, Ah, outro dia eu fui fazer palestra aqui em Jabuticabal, no Centro Espírita, e encontrei uma pessoa aqui que é nadadora também, eu hum, encontro com ela de vez em quando, é espírita, frequenta a casa espírita e tal.
E eu falei com ela, disse, nossa, a gente se encontra e tal. Nisso chega uma outra amiga, professora também aqui da Unesp, Sim. e a gente começou a conversar, e ela disse assim, o que é difícil na velhice, quando a gente vai ficando muito idoso, é assim, cadê os amigos, né? Cadê os amigos? Um morreu, o outro já foi, o outro tá com isso, está com aquilo, mas eu acho que faz parte da nossa vivência, não é? Cada fase da nossa vida tem as suas características. Quando a gente é criança é de um jeito, depois, quando a gente é jovem, é de outro jeito, depois a gente entra na maturidade, aprende a fazer alguma coisa, vai trabalhar, aí, às vezes, casa, constitui a sua família, e vai indo, entra na senilitude, né? na chamada melhor idade. Não sei se é a melhor, né? Bom, então, meus amigos, eu conversei um dia sobre isso com um amigo nosso, que também está viúvo, como eu fiquei viúvo. Ele ficou viúvo antes de mim. Aí eu encontrei com ele e disse, Enio, como é essa fase nova que a gente está vivendo, né, de ficar viúvo? Ele falou, Ervênia, a gente custa, porque o tal do luto, ele é complicado, viu? Não é porque a gente é espírita, o corpo então enterrou o corpo, mas você viveu, por exemplo, eu e meu marido, a gente ia completar 57 anos de casamento. De repente, você vai tomar o café da manhã, não tem ninguém na sua frente. De repente, você vai sentar no sofá para... São vários, doutor Ivênia. Vai tomar café, vai... Você vai, olha, você vai deitar, a gente sempre conversava muito, cadê? Você olha do lado, não tem ninguém. É uma nova fase, meus amigos, e a gente tem que se adaptar a ela, porque ela virá. Ou para você ou para o outro, ela virá, né? Então, é assim, a gente não adianta ficar olhando as fotos do passado e falar, eu queria tanto se eu pudesse voltar. Gente, voltar nada, a vida é para frente. Cada fase que nós estamos vivendo já tem um aprendizado de fases anteriores. Vamos olhar para frente. Por isso que o nosso pé, quando anda, é para frente. Por isso que os nossos olhos são colocados na frente, né? É para a gente seguir adiante. Mas eu digo, eu repito, não é com facilidade, a gente tem que fazer um esforço, não é? Mas a chamada melhor idade que eu me encontro agora, ela é muito bonita, eu gosto muito dessas experiências todas que a gente tem, né? Que eu não trocaria essa minha idade, não trocaria mesmo, nem por 15, nem pelos meus 15, nem 18 anos, não. Cada fase tem uma beleza por ela mesma, né? Olha, eu vou falar uma coisa para a senhora. Eu tenho um amigo que é um irmão para mim, né? Eu conheço ele há uns 20 anos. E esse final de semana ele está fazendo uma reforma na casa dele lá em Caraguá e eu fui para lá. Lembra que eu sempre falo para sua casa? Sim. E a gente lá tem a gente se reúne em 5 lá, né? Ali para fazer a reforma, fazer a comida, fazer só os homens ali, né? Sim. E a gente, doutor Ivênia, é o clube do Bolinha. Vai lá, pega um cimento, pega não sei o quê, faz a comida, faz não sei o que lá. E a gente sabe o que a gente faz? A gente curte cada momento, a gente vê. Claro, faz muito bem. Cada momento. Tá chovendo? Vamos ficar lá, deixa chover, toma banho, toca ali. Sabe? Aí vai pegar tamoio, vai pegar a Ayrton Senna, você olha a paisagem, olha a pastagem. Olha a cachoeira lá despencando aquela água lá de cima, olha as plantas molhadas. É muito bonito. Eu falo, doutor Ivênia, eu estou curtindo meus 65 anos de idade. Eu não pago mais o ônibus, eu vou atravessar, todo mundo para, entendeu? Eu só tenho que tomar cuidado em cair. Porque, doutor Ivênia, a gente vai perdendo a massa muscular, só sabe disso. Agora, olha, o nosso cardiologista, que tem a minha idade, do meu marido, ele dizia assim, olha, nós temos que fazer musculação para o abdômen e para as pernas, que é para, pelo menos, quando levanta de uma cadeira, levanta sem gemer e anda com facilidade, porque, olha, tem que fazer musculação assim.
Você está sentado no sofá, tem um tipo de bicicletinha, só com aquele pedal, põe ali no pé e vai pedalando, ela tem e contrai bem a musculatura do abdômen, Tem que e fazer. vai respirando. Precisa, viu, pessoal? Precisa. Bom, Se você ficar acidentário, como que faz, doutor Vênia? aí não dá. Estou Aí... cansado das costas, vou deitar no sofá. Olha, e outra coisa que a gente pode fazer, que eu aprendi, é não reclamar de nada, agradecer. Olha, só da Elisete, lá da Argentina, ter se está acompanhando o coisa da gente, a Ângela, tanta gente aí, né, que nos acompanha. O que nós temos que fazer? Agradecer esse pessoal todo que está com a gente, né? A gente está conversando com eles. Olha que coisa boa! A gente tem que agradecer a Deus tudo que nós temos, até os problemas e provas, na senda em que me renovas. Muito obrigado, Senhor. É uma poesia da Maria Dolores. Bom, pessoal, vamos falar da animais e espiritualidade? E aí, doutor Ivênia, falar em animais e espiritualidade, pegaram mais um cidadão aí, cheio de animais. Passarinho? Passarinho, tudo dentro do carro. Sabe o que está Deus. acontecendo, doutor Ivênia? Eu vou falar uma coisa para a senhora. Esse cidadão vai lá pagar R$ 500 de multa. Aí ele volta lá e traz mais. Ele fala, eu não tenho nada, só vou receber multa. O país só está dando multa, doutor Ivênia, não está fazendo mais nada. Então, não adianta, precisa reeducar a pessoa, né? Deu dó, doutor Ivênia. Reeducar a pessoa, porque, olha, não tem condição. A pessoa, se ela... Não adianta ter leis só. Quer dizer, adianta. Mas o verdadeiro elemento transformador da conduta humana é a educação. Desde que a criancinha está na escolinha, lá na pré-escola, com 4 anos, já tem que começar a falar de respeito à natureza, de não pisar na grama, de respeitar, né, de não maltratar os animais. Mas aí tem gente que nasce, cresce, vai, quer vida fácil e fica fazendo isso daí, doutor. Não pode. Bom, 50 anos de idade, doutor Ivênia. Pegaram o cidadão com um monte de passarinho. Doutor Ivênia, pegaram lacrado lá, o peixe lá, não sei o quê, dentro, lacrado, no isopor, lacrado. Abriram, estava lá dentro o peixe. Tava lá. Ô, doutor Ivênia, aí sabe o que aconteceu? Morreu. Multa. Não. Tiraram tudo de lá, levaram para... Manda dar uma cesta básica lá embaixo da ponte e tá tudo certo, né? Eu vou falar, doutor Ivênia, de animais, espiritualidade, coisa boa, vai. Que eu fico triste. Outro dia só falou do jegue lá também, lembra dos jegues lá que a doutora falou? Sim. Olha, o meu Zaqueu, eu converso com ele e falo, hoje não dá para vocês ir lá. Aí fica tudo olhando para minha cara, assim, ó, eu conversando, hoje não dá para vocês ir lá fora. Fica no canto, no seu pano, aí vai fazer só necessidade e volta. Não dá para ficar lá fora. E vê se eles vão. Porque está chovendo, ele sabe, né? Então, poxa vida. Olha, eu estou escrevendo, aliás, eu já contei para vocês que eu estou escrevendo um livro, né? Olha, modéstia à parte, esse livro está ficando bom, viu? Mas está me dando um trabalho, Jesus amado. Está ficando bom, né, doutor? Então, para os que não sabem ainda, eu não contei, faz um tempo eu comecei, André Luiz, que é um espírito, foi médico aqui, morreu, o corpo dele, e ele começou, depois que de algum tempo que ele começou a entender as coisas lá, e se dispôs a trabalhar, ele começou a fazer um verdadeiro trabalho de reportagem lá no plano espiritual, né? Então, ele pediu licença para ser aprendiz, porque lá tem os espíritos missionários, né? Por exemplo, que atendem as preces e vão atender um, atender outro e tal. Então, ele pediu para acompanhar. Certo. Sempre quando vem uma equipe de espíritos ajudar uma situação, ajudar pessoas e tudo, tem um líder que é chamado mentor. Então, o que o André Luiz fez? Pediu licença para acompanhar essa equipe como aprendiz. Aí ele foi. O que ele fez? Cada missão, ele escrevia um livro através da psicografia de Chico Xavier. Tem uns 20 livros assim.
Então, em cada livro, ele conta a missão, o mentor, as lições que ele aprendeu. E tem lições maravilhosas, né? Por exemplo, tem um livro chamado Missionários da Luz, em que o mentor Alexandre, no capítulo 4, ele dá uma verdadeira surra em todos nós falando, porque André Luiz começa a dizer, né, meio reclamando, assim como aprendiz, porque isso, porque aquilo. Ele fala assim, escuta, você se esqueceu, quando encarnados, que a gente se sentava à mesa e se deliciava com as carnes dos animais? Você esqueceu, e vai falando, né? Então ele falou assim, que nós temos que despertar a nossa consciência para respeitar os animais e todos os elementos da natureza, né? Isso é um aprendizado que a gente vai fazendo. Bom, então o que eu fiz, meus amigos? O que eu estou fazendo? Eu fiz uma verdadeira varredura desses 20 e poucos livros de André Luiz e coletei tudo que existe sobre animais. Os mentores falando, André Luiz fazendo as observações dele. E eu peguei, à medida que eu fui encontrando as coisas, eu fui imprimindo. Porque eu sou idosa e eu adoro ler as coisas no papel. Bom, então eu fui imprimindo. Depois de imprimir tudo que eu podia, um dia eu peguei essas folhas todas, pus em cima da mesa e fui selecionando por assunto. E montei 11 capítulos. Então, meus amigos, eu já escrevi até o o final do 10º e o 11º é que está faltando, mas eu vou terminar até o final do ano. Então, dos capítulos que eu já escrevi, aqui em Jaboticabal, eu peguei desde o primeiro, estou fazendo uma revisão para deixar tudo em ordem para mandar para a editora, né? Esses dias eu trabalhei com esse tema aqui, quer ver, deixa eu falar para você, e eu fiquei pensando em contar para os ouvintes, olha... Vamos lá, só fala do tema aí que eu vou marcar aqui. É o capítulo 3, o pensamento fragmentário dos animais e sua evolução para a fase humana. Fragmentário, gemudo? É gemudo. O pensamento fragmentário dos animais e sua evolução para a fase humana. Ponto. A corrente mental das inteligências subhumanas. Você pensa que esse assunto é evolução? Evolução para a fase humana. Ponto. Tá. Aí tem continuação. Deixa eu ver aqui. A corrente mental das inteligências subhumanas. Doutor Ivênia, posso colocar só o pensamento fragmentado e sua evolução? Não. Para... O pensamento fragmentário dos animais. Pronto, pode deixar aí. Dos animais. Peraí, o pensamento fragmentário dos animais. Animais, tá. Beleza. Se você quiser, pode pôr. E sua evolução para a fase humana. Tá, pronto. Bom, tô esperando. Meus amigos, mas esse assunto é tão interessante, mas é tão bonito. Eu fico assim, eu estou aqui na minha casa em Jaboticabal, que é acoplada à casa da minha filha, né? E eu almoço com eles. Você está com o microfone aí, doutor? Não, aquele high-tech não. Não, mas por que está o som tão bom assim? Não sei. Está maravilhoso o som aí. Poxa, que bom, então. Tá. A cachorra, com a chuva, a cachorra não está no portão latindo, então tá bom. Nossa, tá ótimo. E avisar o ouvinte que o programa está sendo gravado para o YouTube, viu, gente? Tá? Porque quer passar para as outras pessoas. Então aí. É assim, olha. Pensamento fragmentar. O pensamento fragmentário dos animais e sua evolução para a fase humana. Tá. Então é assim, meus amigos. Eu recolhi tudo que nas obras de André Luiz eu consegui, né? E, por exemplo, olha, tem informações no livro Mecanismos da Mediunidade, tem informações no livro Evolução em Dois Mundos,
tem informação outra vez no livro Mecanismo da Mediunidade, em outro capítulo, e tem informação no livro No Mundo Maior, no Mundo Maior de André Luiz, que o mentor é Calderaro. Então é assim, eu peguei em vários livros de André Luiz informações sobre esse assunto, né? Bom, então eu fui trabalhando com ele. Agora eu estou no subitem, num item que é cérebro, pensamento e comportamento. Mas como isso é bonito, meu Deus. Esse livro aí, doutor Ivênia, termina no final do ano? Eu vou terminar até o final do ano, vou entregar para a editora, que é a editora Folha Espírita, que fez aquele meu livro, que publicou aquele meu livro, A Questão Espiritual dos Animais, né? Sim. E vou lançar esse livro no Medinesp, que é o congresso da Associação Médica Espírita, que vai ser em São Paulo, em junho. O lançamento oficial desse livro vai ser no chamado Medinesp. Bom, então, meus amigos, nesse item eu estou trabalhando, e assim, eu revi o que eu escrevi, eu falei, nossa, isso aqui dá para pôr mais coisa lá que eu lembrei e tal, e escrevi mais. Aí li outra vez, puxa vida, e a gente vai lembrando, né, das coisas, aí eu vou consultar o livro tal, o que eu vi na internet, não sei o quê, e eu vou comentando. Então, meus amigos, eu coloquei assim, olha, comportamentos elaborados como o que os golfinhos, porque eu estava falando como tem espécies animais que nos surpreendem, né? Sim. Uma delas é dos golfinhos. Então, é assim, olha, eu vinha falando dos golfinhos antes, porque é assim, deixa eu ver onde é que eu estou aqui, para contar para os ouvintes. Eu estava falando dos golfinhos, né? E eu peguei na internet uma reportagem que diz assim, olha, em determinadas regiões do litoral brasileiro, há muito tempo pescadores já se acostumaram a trabalhar em parceria com golfinhos, que mergulham e vão encurralando os peixes em direção às redes dos pescadores. Outras vezes, com acenos da cabeça e movimentando adequadamente as suas nadadeiras, eles indicam aos pescadores a localização dos cardumes. E para os golfinhos, essa parceria com os pescadores também é vantajosa, porque eles se aproveitam da ocasião também para se alimentar dos peixes que fazem parte daquele cardume que está sendo encurralado, né? Então, quando eu entro nesse item do cérebro, pensamento e comportamento, eu começo assim, olha, comportamentos elaborados como os que os golfinhos apresentam em diversas situações têm a ver com a complexidade da estrutura e do funcionamento do seu cérebro. Então, Luiz, como nós estamos com vídeo, eu vou tentar mostrar uma figura. Olha, dá para você ver? Um pouquinho para trás, doutor Ivênia. Aí. Olha, eu estou mostrando o cérebro de um golfinho e o cérebro humano. O cérebro do golfinho é esse mais escuro. Mexe um pouquinho, assim, doutor Ivênia. Aí. É por causa do fundo atrás, que ele... Mas deu para ver. O cérebro mais escuro é do golfinho. E o mais claro é do ser humano. Olha como ele tem as circunvoluções, que são esses relevos delimitados por sulcos. É separado, né, doutor Ivênia? Não, ele tá no ser humano também. Todo animal que tem cérebro tem 2 hemisférios parcialmente separados, né? Eles são separados só em cima, na parte de baixo eles são unidos. Bom, então é assim, olha. Então, quando você faz um animal morreu, eu já fiz muito isso, você vai fazer a necrópsia dele e olha esse cérebro desse jeito, você fala, nossa, esse animal deve ter tido um comportamento, mesmo que você não conheça o animal,
pela estrutura do cérebro, você vai falar, nossa, esse animal ele deve ser capaz de comportamentos muito elaborados. Agora, quando você pega um cérebro que é menorzinho, que tem poucas circunvoluções e tudo, você fala, bom, ele tem cérebro, mas o comportamento dele não é tão elaborado, por exemplo, como o do golfinho, como o da baleia, como do cavalo, como o do cachorro, né? E como o do chimpanzé. Então, existe uma correspondência, meus amigos, entre o grau de elaboração da estrutura do cérebro e a capacidade de comportamentos mais ou menos elaborados do animal, né? Mais ou menos elaborado do animal. Agora, qual é o agente que faz com que o cérebro trabalhe mostrando esses comportamentos? Porque, assim, André Luiz fala bem que o produto, a fonte de tudo é a mente. A mente gera uma corrente mental que vai atuar no cérebro, que é o pensamento, porque o pensamento é matéria, a chamada matéria mental. Porque assim, meus amigos, a gente sabe que o espírito atua na matéria através da matéria. Então, é assim, olha, cérebro do animal, a mente dele e o espiritinho dele, né? Porque a fonte de tudo é o espírito, não é o cérebro nem a mente. A fonte de tudo, por exemplo, meus amigos, olha, vamos imaginar aí os cachorrinhos do Luiz. Então, o Luiz está chegando em casa, os cachorros já sabem. O que eles fazem? Eles falam na cabeça deles, acho que eles pensam assim, oba, eu vou lá na porta esperar o Luiz abrir a porta para mostrar para ele, vou abanar bem a minha cauda, vou pular e vou mostrar para ele como eu fiquei contente que ele chegou. Só para o Latiche chegar perto. Então, é assim, ele tem uma vontade na mente dele e ele executa essa vontade através dos músculos comandados pelo cérebro. Então, eu estou trabalhando nesse capítulo, meus amigos, assim, porque os neurocientistas materialistas dizem assim, que o cérebro é que produz o pensamento, o cérebro é que produz a consciência, o cérebro é que produz a inteligência. Isso é uma corrente de pensamento. Eu não sou dessa corrente, chamada materialista, unicista materialista, que acha que tudo é o cérebro e o trabalho do cérebro é que produz a mente. Não. Eu acho que mente e cérebro são duas coisas separadas. Então, é assim, para o espírito, que é outra dimensão, também diferente do corpo físico, atuar no corpo, atuar no cérebro, ele precisa de um elemento intermediário, né? Então, que é a mente. E da mente se vale do pensamento, que é de estrutura material, muito mais sofisticada do que a matéria do nosso corpo. E também não é visível como é o nosso corpo, nem o corpo dos animais, né? Mas é pelo pensamento que a mente atua no cérebro, e o cérebro movimenta os músculos e tudo para o corpo se manifestar em comportamento. Olha que bonito que é isso, né? Então, eu continuo assim, olha. Aí eu digo assim, que como está bem nos estudos de comportamento animal, essa correlação entre estrutura do cérebro e comportamentos mais ou menos elaborados, existe essa correspondência, eu coloco assim, olha, é bem possível que por essa razão o mentor Calderaro, no livro No Mundo Maior de André Luiz, capítulo 3, tenha assim conceituado o cérebro. 2 pontos. O cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Olha, essa fala aqui de Calderaro é tão bonita, meus amigos, que eu lá na veterinária, onde eu trabalhei 44 anos, e eu era professora e pesquisadora em neuroanatomia, o que eu fiz?
logo no início da minha carreira. Primeiro, eu fui lá na Faculdade de Medicina, pedi um estágio, eu fiz um estágio de 3 meses com o professor Eros Abrantes Erat, já falecido, que era o professor lá de neuroanatomia, que estuda o cérebro e o sistema nervoso, né? Estudei lá o cérebro do ser humano e depois eu fui para a veterinária estudar o cérebro dos animais. Durante muitos anos, tanto que eu escrevi um livro, que é esse aqui, olha. Luiz, vê se dá para ver, olha. Aí, tá bom. Aí ele embaça, mas mexe mais de novo. Para trás. Aí ele foca e desfoca por causa do fundo. Aí. Aí, tá certinho, agora deu para ver. Neuroanatomia funcional em medicina veterinária, com correlações clínicas. O que eu descobri nesse estudo que eu fiz, que outros autores já tinham falado também. Não fui eu que descobri a roda, né? Ô Luiz, você lembra daquela piadinha que falava do Maluf? Então, que imitava o Maluf, né? Dizia assim, quem ensinou as aves a voar? Paulo Maluf. Quem ensinou os peixes a nadar, né? Então, era uma brincadeira. Bom, então, nesse livro, eu consegui escrever, no capítulo 14, um capítulo com esse título, Interação Cérebro-Mente. Aliás, eu pus bases neuroanatômicas e funcionais da relação mente-cérebro, considerando, então, a mente e o cérebro como sendo 2 dimensões com estrutura diferente. E eu me baseei em Calderaro, só que como o livro é acadêmico, né, eu não falei de Chico Xavier, nem de Calderaro, nada. Mas quem conhece o trabalho de Calderaro, de André Luiz, e vai ler o meu livro, fala assim, Evênia se baseou bem no Calderaro, né? Porque Luiz é uma realidade isso, que ele diz o cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Em outras palavras, o modelo arquitetônico do cérebro em todas as espécies que têm cérebro é o mesmo. Então, quais são as diferenças? As diferenças são de natureza quantitativa, em quantidade, e não qualitativas de estrutura, né? O que varia, então, em quantidade? O número de neurônios. Então, eu sempre brinco com os meus alunos e falo assim, eu não sei se vocês conhecem aquele brinquedo que a gente compra eu comprava para as minhas filhas, depois comprei para os meus netos. É um brinquedo educativo. Você vem numa caixinha, vem numa caixinha de madeira com tijolinhos. Não é aquele que monta, tem uma janelinha, não é? Não, é cheio de tijolinhos, como se fosse um dominó. Cada tijolinho do tamanho de um dominó, sabe da pedrinha do dominó? Uhum. Então é assim, se você pegar poucos tijolinhos dessa caixinha, você vai fazer uma casinha pequena, não é? Se você pegar mais tijolinhos, você faz uma casa maior. E se você pegar muitos tijolinhos, você vai fazer um castelo. É assim que é construído o cérebro, meus amigos. Se tiver um número pequeno de neurônios, menor do que outras possibilidades, então o cérebro vai ser mais pequeno, ele vai ser menor, vai ter uma estrutura mais primitiva, e o animal que vai ter esse cérebro também vai ter comportamentos mais primitivos. Agora, se o cérebro é mais elaborado, com mais neurônios, com circuitarias mais complexas, ele vai ser possível de comportamentos mais elaborados. E chega nos primatas não humanos. Ô, Luiz, quando eu falo em primatas não humanos, você lembra do quê? Eu lembro dos chimpanzés, dos macacos, dos primatas lá. Aí tem a música Homem Primata,
Capitalista selvagem. Tem uma música dos... Olha, no programa passado, o Luiz tirou nota 10, ele respondeu a todas as perguntas. Agora aqui... Um abraço para Atibaia, um monte de gente de São Paulo, tá todo mundo aí. Tá. Mas acertei? Mundo. Você acertou metade, eu vou te dar uma nota 6, mais ou menos. Ele falou, ele citou um primata não humano, que é o chimpanzé. Então tem o chimpanzé, o orangotango e o gorila, que são do grupo primata como ser humano. Ah, sim, gorila, chimpanzé. Tá. Então, o ser humano é um primata. Quando a gente fala primatas não humanos, são os outros 3. Orangotango, chimpanzé e gorila. Aliás, na evolução biológica, primeiro chegaram os orangotangos, depois o gorila, depois o chimpanzé, que geneticamente é o mais parecido com a gente, né? Bom, então, quando a gente entra nos primatas não humanos, a gente já vê que o cérebro é muito bem estruturado, né? Muito bem, já tem assim várias coisas que a gente vê depois no cérebro humano e capazes de comportamentos elaborados. Por exemplo, eu cito, meus amigos, nas palestras, um livro que se chama O Parente Mais Próximo. O autor dele é um biólogo americano chamado Roger Fuchs. E nesse livro, que já está traduzido para o português, eu vou repetir o nome, O Parente Mais Próximo. Ele está falando do chimpanzé, né? Ele conta a história de mais de 30 anos em que ele ensinou chimpanzés a linguagem gestual dos deficientes auditivos, que aqui no Brasil tem um nome. Você lembra, Luiz? Não. Como é que é o nome dessa linguagem? Libras. Como? Libras. Ah, Libras. 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 É aquela coisa que você fala, o coraçãozinho, o sentimento, o pensamento, né? É a linguagem. Bom, essa linguagem, meus amigos, tem mais de 150 sinais. Os chimpanzés aprenderam todos os sinais e aprenderam a se comunicar livremente com seres humanos e com outros chimpanzés. A ponto deles transmitirem para o Roger Fuchs elementos do seu psiquismo que antes a gente achava que eram só atributos da mente humana. Como, por exemplo, eles mostraram que tem noção de passado e de futuro. Sim. Eles têm capacidade de associação de ideias e muitas outras coisas. Por exemplo, o Roger Fuchs conta no livro que um dia ele saiu passeando com uma chimpanzé, foi a primeira que ele ensinou, a Osho. Estavam passeando e chegaram na beira de um lago, ele de mão dada com ela passeando. Aí tinha um pato nadando na água. Aí ela ficou parada olhando, ela nunca tinha visto um pato na água. Nossa. Aí o Roger falou para ela, porque vive em recinto, né, Luiz? Vive no laboratório. Ela já tinha visto, talvez, mas não dentro da água. Ela não viu na internet, não, doutor? Não. Isso aí tem 40, 50 anos atrás, Luiz. Bom, então o Roger perguntou para ela, que animal é? O que é? Aí ela falou assim, pelos gestos, né? É uma galinha que sabe andar na água. Sem saber, né? Ela falou. Olha, ela fez uma associação de ideias, porque ela tinha visto até agora só galinha, que anda na terra. De repente ela viu um pato na água, aí o que é? Ela não sabe o que é um pato, mas ela falou, é uma galinha que sabe andar na água. Tive essa ideia, né? Ela fez uma associação de ideias. Isso é uma alta função psíquica, né? Neurológica. Então, coisas assim que são extraordinárias, né? Bom, então, meus amigos, eu venho depois falando, aí eu falo para os leitores que não são ligados a essa área da biologia, da neurociência, quando eu explico um pouco o que é o córtex cerebral, né? Porque a gente fala o córtex. Então, as pessoas não têm muita ideia do que é o córtex cerebral.
Então, Luiz, como eu não posso perguntar para os ouvintes, eu vou perguntar para você. Você sabe que quando eu falo córtex cerebral, o que que é? Eu estou olhando aqui uma coisa, doutor Ivênia. Eu ouvi. Não é a divisão aqui na cabeça. Não. Aqui, Então, Luiz, você como eu vou falar. uma pessoa não ligada a essa área, o teu trabalho é outro, você não tem obrigação de saber o que é córtex. Mas como eu estou falando aqui no livro, eu quero que você leia, eu vou explicar. Ah, tá. Então é assim, olha, aí eu explico, olha, meus amigos, o que a gente chama de córtex cerebral é uma palavra que vem do latim, córtex. E tem uma palavra em grego que corresponde, que é palio, com i. Palio. Palio. Agora, você vai procurar o que é palio. Sabe o que é palio? É uma manta, é uma capa, assim, de espessura bem fina e bem extensa. É como se fosse um lençol, um cobertor ou uma capa. Antigamente, lá na Idade Média, por exemplo, os cavaleiros, né, que andavam a cavalo, eles tinham uma capa enorme. Os gaúchos também têm, que quando vai sair com o cavalo, como está hoje aqui em Jabuticabal, chovendo aquela chuvinha fina, eles põem aquela capa assim, que ela é enorme, e ela cobre também parte do cavalo. Sim. Sabe qual é o nome dessa capa? É palio. Palio, não tem H, não. Não, palio, com I no meio, palio, que corresponde a córtex do latim. Então, o que é o palio ou córtex no cérebro? É uma fina camada de substância cinzenta. E o que é substância cinzenta? Ela é formada por corpos dos neurônios. Então, Luiz, o córtex é como se fosse uma camada bem fina que reveste externamente os dois hemisférios cerebrais. Só tinha falado no começo. Só não falou no começo? Que tem uma camada aqui, se cair, machucar, o sangue sai? Não, isso é outra coisa. É outra coisa? Ah, tá. Eu falei da pele. Ah, tá. Se você, o córtex não tem nada a ver com isso. Se você cai no banheiro, que a gente estava falando, a pele. Corta a testa ou a pele do couro cabeludo, sangra muito. Não tem nada a ver com o córtex cerebral. O córtex é a camada fina de substância cinzenta, formada por corpos de neurônios, que reveste, é como se fosse uma capa, cobrindo os dois hemisférios cerebrais. E hoje eu tô ruim, hein? Hoje eu vou pôr ele em recuperação, viu? E ainda ele tem que agradecer, porque se fosse 2 gerações para trás, ele ia ficar ajoelhado no milho, viu? Nossa, isso aí Há 2 gerações atrás, na época dos meus avós, quando o aluno não sabia responder, não tinha estudado, ele ficava ajoelhado no milho. Nossa, doutor Vieira. Era castigo, era castigado. Então, Luiz, você tome cuidado, porque qualquer dia eu te ponho ajoelhado no milho atrás da porta, viu? Vamos agradecer essa audiência maravilhosa, Osasco, Santos, Nossa, que beleza, hein? Atibaia está com a gente. Obrigada, viu, gente? Muito obrigada. Atibaia, São Paulo. O Denival falou, fala para a doutora Ivênia que eu sou espírita, viu? Eu sou tá bom, Denival, olha... E agora a Alemanha, doutora Ivênia, entrou. Quem? Alemanha. Ah, que coisa boa. Bom dia, pessoal. Bom dia ou boa tarde. Lá deve ser já fim de tarde, né? Deve ter umas 4, 5 horas na frente da gente. Talvez umas 5 horas. E o Denival falou que é espírita. Então, Denival, muito bem. Que bom. Bom para você e bom para todos, né? Porque o espiritismo é uma doutrina libertadora. Uhum. Aliás, quando Kardec pergunta aos espíritos se o espiritismo seria a religião do futuro, os espíritos falam, não é a religião do futuro, será o futuro das religiões, né? Porque, assim, o espiritismo, ele dá uma compreensão das coisas, ele liberta a consciência, ele dá uma amplitude, ele amplia tanto os nossos horizontes, né? Que é assim que todas as religiões terão de fazer no futuro para sair do dogmatismo, para sair
do engessamento, né, que às vezes existem em algumas correntes. A gente respeita todos, né? Bom, doutor Ivênia, a senhora pode falar mais do córtex. Como que é que fala? Córtex ou palio. Só pode falar mais aí a semana que vem. Você vai estar onde? Semana que vem, Luiz, eu preciso dizer para você que semana que vem eu não vou fazer o programa, sabe por quê? Eu, agora no final da semana, eu estou indo para São Paulo, porque na segunda-feira de manhã, dia 11, logo muito cedo, eu vou para o hospital fazer aquela batelada de exames que todo ano eu faço. Ah, maravilha, maravilha. Então eu tenho que ir em jejum e eu fico lá o dia inteiro praticamente, vai fazer tudo. Toda a parte de sangue, bioquímica, urina, depois ultrassom de tudo, depois densitometria, raio-x de tórax, ou seja, um check-up, eu fico por conta, porque eu faço isso uma vez por ano, né? Ela avisou, porque aí segunda-feira estou esperando a notícia ali, se eu mudar a rádio sábado, eu começo a montar na segunda-feira e vou pôr esse programa aqui para tá bom. Ele está muito bom. Tá muito. Tá bom. Depois nós continua. Tá bom, então. Depois do dia 11, que a senhora não vem, dia 18, a gente fala mais do... Aí, dia 18, acho que acho que tudo bem, mas essa semana que começa no dia 11, eu estarei em São Paulo por conta dessa revisão que eu faço todo ano, né? Isso aí, desde que eu tive o câncer, até 10 anos, eu fazia 2 vezes por ano. Agora eu faço uma vez por ano, que é em novembro, porque em dezembro já tenho consulta marcada com os 2 médicos que vão ver esses exames, né? Então, bem por aí. Com essa chuva, praia nada. Praia nada, pelo amor de Deus. Bom, então, meus amigos, a gente está falando de pensamento fragmentário, né? Mas eu acho que vai ter que continuar em outro programa, né, Luiz? Dia 18 a senhora fala de novo. Porque, então, eu estava falando assim, que então toda atitude do ser humano, de qualquer animal, parte do seu espírito. Então, a mente é como se fosse um espelho que reflete as informações vindas do espírito. Dessa reflexo nesse espelho que é a mente, sai um raio só, que é o pensamento, que é a matéria que vai atuar no cérebro, né? Então, a gente vai ver, então, no dia 18, isso. Depois, esse Marca aí, doutor Ivênia. Eu vou marcar pensamento fragmentário para a gente continuar, viu? Meus amigos, olha, espero que vocês tenham uma boa semana. Aliás, 2 semanas, que eu vou ver vocês, vou falar com vocês só daqui 2 semanas, né? Por conta dessa batelada de exames que eu tenho que fazer lá no hospital a partir do dia 11. Tá bom? Um abraço, então, doutor Ivênia. E olha, e vamos lembrar com alegria do Aguinaldo Raiol, que ele esteja sendo muito bem recebido lá no plano espiritual e logo volte a cantar e encantar, que foi o que ele sempre fez aqui, né? Ele cantava e encantava. Justamente. Né? Então, tchau, gente. Até mais. Tchau. Tchau, doutor Ivênia. Tchau, obrigada. Você ouviu o programa Animais e Espiritualidade. Apresentação, doutora Irvênia Prada.